Canal alimentar. Bem, para iniciar canal alimentar, vou começar falando sobre a origem de uma estrutura que é extremamente importante, o intestino. Lá por volta da 4ª semana, você vai ter, um embrião em tese nesse formato aí, e você vai ter algumas regiões que envolvem o sistema digestório, como o fígado, como você está vendo aqui, o fígado, Deixa eu mudar de cor aqui, verde. O fígado, o estômago, o broto pancreático dorsal, e você vai ter o intestino primitivo. Você vai ter a cloaca aqui também, Então, o intestino primitivo, ele advém do saco vitelínico, das dobras cefálicas, laterais e caudais. As dobras cefálicas vão dar origem ao intestino anterior. As dobras laterais é o intestino médio. E as dobras caudais ao intestino posterior. Nessa outra representação aqui, você consegue ver o intestino médio. Nessa figura que esquematiza, que tenta mostrar para você um momento da 4ª semana do desenvolvimento embriológico. Dá uma olhada aí onde fica o intestino médio e o intestino posterior. Lembrando que isso aqui é o intestino primitivo, mas aqui está localizado de acordo com esse diagrama. O intestino médio e, com essa representação, melhor dizendo, o intestino posterior. A parede do canal alimentar, ela se estende da boca ao ânus, É também conhecido como trato gastrointestinal, mas nós vamos falar que é a parede do canal alimentar. Ela possui uma estrutura básica comum com algumas adaptações regionais, Então, enfim, em cada região, por exemplo, aqui no esôfago, ela existe a estrutura básica, mas vai mudar, claro, a parede, dependendo de onde, Agora eu estou dentro do estômago, de onde ele está, e também dependendo de cada região. Por exemplo, aqui tem a região pilórica do estômago, a região cárdia, O corpo, a região cárdia, enfim. E aí ele vai se modificando. Eu tenho um duodeno, intestino, eu tenho aqui o íleo, aí eu tenho a parte de transição, eu tenho o intestino, ainda no intestino delgado tem um jejum, aí eu vou entrar no intestino grosso, Enfim, e sair aqui no ânus. Então, toda essa região possui a parede do canal alimentar, porque é uma estrutura básica comum. Mas, em cada região dessa daí, vai ter algumas adaptações. Parede do canal alimentar agora. Esse daqui é o esquema. Vamos lá. Vamos começar da parte mais interna até a parte mais externa. Parece muita coisa, mas você pode resumir tudo isso em apenas 4 túnicas. E é dividido a túnica mucosa, colocando a parte mais interna, Eu tenho a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica ES também, MS, é assim, serosa. Beleza? Então eu tenho essas 4 túnicas. Começando daqui da parte mais interna, até a parte mais externa. Mucosa, submucosa, muscular e serosa. Simples assim. Muito bem. A túnica mucosa, que é a mais interna, ela é composta aí pelo epitélio, que você pode ver que está de laranja, Pela lâmina própria, afinal todo epitélio tem uma lâmina própria, e por um músculo liso, que é a muscular da mucosa. Eu vou mostrar uma ilustração melhor, mas eu só queria que você entendesse o raciocínio. Então, túnica mucosa é composta por essas 3 partes. O epitélio, que vai ser modificado dependendo da região. Por exemplo, no esôfago é epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Não é o mesmo no intestino delgado, A lâmina própria pode mudar, conjuntivo denso não modelado, é conjuntivo frouxo. Enfim, você pode ter variação dependendo da região.
acabou a túnica mucosa, show. Agora eu vou para a túnica submucosa. Poxa, fácil, só falta mais duas, né? A túnica submucosa é para sustentação, então tem muitas fibras elásticas e colágeno para deixar bem segura essa região. Então eu vou dizer lá que essa região ela é caracterizada pela, de maneira simplória agora, só o esquema, por ter um tecido fibroelástico. Simples assim, acabou a túnica mucosa. Quando eu vou para a túnica muscular, né, eu vou estar falando sobre duas camadas musculares, uma externa e interna, simples assim. A interna ela é circular e a mais externa é longitudinal. Então eu tenho o músculo circular aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Eu tenho o músculo circular nessa região, que eu vou chamar parte muscular circular interna, né? E aí eu vou ter essa outra região aqui que eu posso dizer camada, eu falei parte, mas pode ser camada muscular longitudinal externa. Então, camada muscular circular interna e camada muscular longitudinal externa. Simples assim, não tem muito segredo. Um é circular e interno, outro é longitudinal e externo. E para acabar, pra você ver que é bem simples aqui, você tem a túnica serosa. Poxa, muito simples. Na túnica serosa, você tem um epitélio, né? E você vai ter uma adventícia ou uma serosa. O epitélio sempre vai ter, mas quando eu falar sobre adventícia ou serosa, o que vai mudar? Se eu tiver tecido conjuntivo frouxo, né? Pode ter gordura ali, mas tecido conjuntivo adiposo unilocular, então é adventícia. Agora, se tiver um epitélio lá, meio pavimentoso, não sei o que, eu até coloquei aqui, com o tecido adiposo ou não, aí é serosa. Resume, túnica mucosa tem esses três aqui, epitélio, lâmina própria, todo epitélio tem lâmina própria, vai mudar para cada região e tem um músculo liso lá. Né? Você tem a túnica submucosa para me ajudar a sustentar essa túnica mucosa que é caracterizada pelo fibroelástico. Eu tenho a túnica muscular que é músculo, eles vão ajudar no quê? Movimentos de peristaltismo, olha. E aí por fim eu finalizo com a túnica serosa. Está ali na região mais externa, né? Beleza. Vamos para a ilustração. Aqui está a ilustração e eu vou acrescentar algumas poucas informações. Bem, começando da parte interna, né, mais uma vez, da tal túnica mucosa, né, volto para cá, parece que o pessoal sempre esquece, ó. Aqui é a túnica mucosa, certo? Então, lá, aqui em cima é a parte interna e aqui eu vou começar pela túnica mucosa, depois submucosa, né, depois, ó, dá para ver que é músculo, então, túnica muscular e por fim, a túnica serosa. Na túnica mucosa, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o epitélio, certo? Esse daqui é o epitélio, ó. Que se for no esôfago, ele vai ser pavimentoso estratificado não queratinizado. Se for, ó, coloquei aqui, se for no intestino delgado, vai ser colunar simples com células caliciformes e microvilosidades, com microvilosidades. Então, essa daqui é uma questão que vai mudar de região para região. Aí você tem que estudar parte por parte. Muito bem, então é a túnica mucosa. Você tem a lâmina própria, lembra? Tem a lâmina própria. No caso que eu coloquei conjuntivo frouxo, né? Conjuntivo frouxo. E aí, nessa lâmina própria, você vai ter lá células, mastócitos, macrófagos, fibroblastos, né? Daquele sistema ali de defesa, certo? Então você vai ter a presença de células. E por fim, você tem um músculo aqui, liso, né? Nessa região. Muito bem. Vamos para agora a túnica submucosa. Na túnica submucosa eu já tenho coisas mais interessantes aqui, né? Eu te falei que ela era de sustentação, tecido lá o fibroelástico, sim. Só que olha o que você tem. Você tem vasos, você tem vascularização. Então você tem artéria, vaso linfático e veia. E você vai encontrar aqui, ó,
a região do corpo que mais tem, né, nervos, vamos dizer assim, terminações nervosas, assim, compete com o sistema nervoso central. Eu estou falando do sistema nervoso entérico. Pois é, justamente nessas regiões aí do sistema digestório. E o que ele vai fazer? Ele vai coordenar essa vascularização, né? E nessa região tem glândulas, e ele vai coordenar a secreção dessas glândulas, e ele vai ajudar na motilidade. Você vê que tem um músculozinho aqui, né? E o que é motilidade? Motilidade é mobilidade, né? Poderia trocar motilidade por mobilidade, né? Capacidade de se mover de maneira espontânea, né? De realizar movimentos autônomos. Eu vou dizer assim, a capacidade que certos órgãos têm para realizar movimentos autônomos. Poxa, agora não tem como você não entender isso, né? Acabou. Vamos para a túnica muscular? Poxa, já te falei que a túnica muscular vai te ajudar no que? Peristaltismo, né? Para ser mais rápido, mais lento. E quem é que controla isso? Tem mais nervos aqui, ó. Tem mais neurônio nessas regiões. Olha que interessante. E quem vai controlar isso é o plexo de Auerbach. Eu não sei se Auerbach, eu confesso que esqueci a pronúncia, mas eu posso dizer que é mioentérico. Pronto, mioentérico resolve. Ele controla esse peristaltismo, controla essa musculatura, né? Por que eu falei Auerbach? Porque tem esse bach aí no final, B-A-C-H, não sei se você viu aqui, é Bach, né? É um músico famoso, pianista e tal. Depois você escuta uma música dele. É só em G, eu acho. No piano, bem legal. Enfim, então acabou. Túnica muscular. Nossa, muito fácil, blá blá blá. Pois é. Aí você vai para a túnica serosa, tecido conjuntivo frouxo, né? Você tem uma adventícia aí. Aí tem aquele negócio lá de ser uma adventícia ou serose que eu já te falei. E aí você tem um epitélio e por fim a parte externa. Não tem mais segredos. Agora vamos ir diretamente para os órgãos.